A paz de Jesus Cristo seja com todos. O texto da nossa meditação está em Hebreus, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Aqui o escritor aos Hebreus está se referindo a Jesus Cristo como o sumo sacerdote. E ele faz uma comparação com Arão, que foi o sumo sacerdote estabelecido por Deus, da tribo de Levi. Porém, Jesus, ele tem algo de diferente. Preste atenção. Ninguém pode dizer por si mesmo que é um sumo sacerdote. Ele fala assim, ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus. Então é Deus que chama um homem de sumo sacerdote. É Deus que unge e separa este homem para ser um sumo sacerdote. Ninguém pode tomar para si essa honra de ser sumo sacerdote. A mesma coisa acontece hoje. Ninguém pode tomar a honra para si de se chamar um profeta. Ninguém pode tomar a honra para si de ser um pastor. Só são pastores, profetas, aqueles que são chamados por Deus. Ok? E isso é como foi com Arão. Então é necessário unção, é necessário chamado, para que se cumpra. Então Jesus Cristo, ele teve um chamado, ele teve uma missão, ele foi capacitado, ele teve a unção de Deus. Ele diz: eis que o Espírito Santo me ungiu para fazer aquilo que Deus o chamou. Então todas as pessoas hoje que são chamadas por Deus, elas são chamadas para alguma coisa, elas têm uma missão, elas têm algo que elas precisam realizar. E quando elas são chamadas, dão ouvidos ao chamado e obedecem, elas recebem uma capacitação de Deus para realizar esse chamado. Aí ele fala: ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim nós sabemos que tudo que aconteceu com Jesus Cristo foi devido a um propósito, a um chamado que Deus tinha para a vida dele e a unção que Deus o ungiu, o capacitou para fazer este trabalho. E nós hoje também temos um chamado como servos de Cristo. E quando nós obedecemos ao chamado, Deus nos unge, nos capacita para obedecer e fazer este chamado glorioso que Deus tem para as nossas vidas. Necessariamente eu não preciso ter uma função ministerial, mas eu tenho um chamado, eu tenho uma missão. Que todos os crentes conheçam a sua missão. Todos possam conhecer, porque existe a missão universal e a missão específica. A universal alcança todos os crentes, e a específica vai para alguns. Então nós temos que conhecer pelo menos a nossa missão universal, o nosso chamado universal, porque não é homem que nos chamou, não é homem que nos tirou do mundo, que nos chamou das trevas para a luz, mas é o Deus, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.